Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo.
Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, que Deus nos ampare, nos abençoe, nos dê força, coragem, bastante garra para enfrentar as vicissitudes da vida. Em segundo lugar, como é bom estarmos aqui reunidos para que nós possamos compartilhar esse sentimento fraterno que nos une como irmãos. E não ensinar, mas compartilhar o que a doutrina nos oferece. O Livro dos Espíritos, de hoje, a questão 888A, Kardec pergunta ao Espírito: que se deve pensar da esmola? Então, a resposta é um pouquinho longa, mas nós podemos resumir dizendo que se o necessitado que pede esmola, ele se degrada, ele se perde, ou perde a dignidade, ou então ele fica, na verdade, à mercê do acaso, é muito justo e necessário que uma sociedade, seja ela de que credo quer que seja, que tenha o princípio da lei de Deus, venha ajudar e dar uma mão para o mais fraco. Naturalmente, quando isso fazemos, quando nós nos dispomos a fazer esse benefício, é bom que se tenhamos o cuidado de não humilhar, não rebaixar aquele que está sendo beneficiado. Então, a esmola não há que se falar no sentido de que há uma reprovação. Ela é também um ato de caridade. É a caridade mais fácil? É a caridade mais fácil. Mas às vezes uma moedinha, um pão, para aquela pessoa que não tem absolutamente nada, pode fazer a diferença. E mais a diferença do que o valor é a nossa atitude, é o nosso gesto. Então, para aquele que pede, na verdade, é um ato, vamos dizer, até de constrangimento. Quando a pessoa chega a ter que pedir, sabendo que ela está nos seus limites, tem fome, tem necessidade, e às vezes é muito maior a carência que o pedinte tem, a carência afetiva, do que necessariamente a fome. Então, por isso que o nosso gesto, a nossa atitude, que seja lá de quem for, para quem quer que seja aquele que pede, é muito importante e muito significativo. Então, nem sempre o mais necessitado, aquele que realmente precisa, é aquele que pede, porque sempre tem o verdadeiro, chamado verdadeiro pobre, como a doutrina nos mostra. Ele pode sofrer calado, não se queixar, porque ele não vem pedir porque ele teme ser humilhado, ele teme muitas vezes o descaso. Sabemos disso, e isso dói muito no ser humano. Daí a espiritualidade que vem nos advertir, aliás, nos ensinar também, que se vá ao encontro do infeliz, ao encontro do necessitado, antes que ele venha nos pedir. Então, a caridade você promove e leva onde ela se faça necessário. E sempre que caminhamos, nós sabemos, pelas ruas para fazer os nossos afazeres, nós sabemos que nós nos deparamos com um quadro hoje muito grande, muito significativo, da mendicância. São irmãos nossos que ali eles se encontram, na verdade, em grande, vamos dizer, desespero, mas em grande desterro espiritual, suplicando caridade, suplicando alguma coisa. Na verdade, eles pedem coisas, que para a fome pede a roupa, alguma coisa assim, no sentido material. Mas nós temos o outro lado, que podemos também dar uma boa palavra. Na verdade, homens, mulheres e até também crianças mal vestidos
andam em busca de uma moeda, coisa muito pequena, muitas vezes eles pedem. E nós vemos, sabemos quantos que estende a mão vazia e recolhe a mão vazia. Isso às vezes nos dói. Nós podemos mudar a vida dessa pessoa? De regra, de princípio, não. Mas o que nós podemos fazer, envolver ela em preces, envolver em nossas vibrações, nesse amor que nós aprendemos na doutrina. E se tem, que não sabemos também, a história de cada uma delas, se ela tem um teto, se ela tem uma família, se ela tem algum abrigo, algum lugar para ficar, ou se ela dorme embaixo do viaduto, ou se ela dorme na rua, nós não sabemos a história dela. Por isso que precisamos ver essas pessoas como irmãos. E devemos olhar para elas, naturalmente, como se olha para irmãos com necessidade e em curso ou em processo evolutivo, vivendo aquele tipo de experiência. E sabemos nós, a experiência amarga, uma experiência muito dura, muito difícil. Nós sabemos como dói a fome, como dói a necessidade, como dói o desprezo da sociedade e também as indiferenças. Mas se não temos, não podemos, uma moeda, um pão, uma sopa, um prato, uma roupa, como nós falamos, vamos repetir, vamos envolver essas pessoas em nossas preces, sempre lembrar delas nas nossas orações e como também nas nossas vibrações. Então nessa questão 888A, que Allan Kardec pergunta ao Espírito São Vicente de Paula que se ele condenava a esmola. Ele responde: não é a esmola que é condenável, mas a maneira como quase sempre é praticada. Aquilo que nós falamos no começo. Então é o seu gesto, vale muito mais o seu gesto, a sua atitude, a sua postura frente àquele que pede, do que necessariamente o valor que vamos depositar na mão dessa pessoa. A pessoa, ou todas as pessoas que se votam, ou que voltam para o bem, que compreende a caridade, vai sim ao encontro do infeliz, sem esperar que ele nos estenda a mão. E quando ele nos estende a mão, temos todos os dias, sempre, e muitas vezes isso se repete no dia. Nós sabemos que se não temos nada para dar, pelo menos uma vibração, se possível, aqui nós usamos máscara, né? Mas sorriso. Se é possível que ele veja o sorriso, vamos dar aquele sorriso do coração. Não diferente também o Evangelho de hoje, que também fala da caridade. É o capítulo 13, itens 9 e 10. A caridade material e a caridade moral. Sabemos que há uma diversidade de modalidades de se fazer a caridade. Sabemos que cada momento nós temos a oportunidade de fazer um tipo, um matiz de caridade. Então o espírito da irmã Rosália, é de Paris, 1860, ela começa assim o texto: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É uma citação naturalmente do Evangelho de Jesus, né? Toda a religião, toda a moral se encontra contidas nestes dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódios, nem conflitos, nem ressentimentos e, principalmente, não haveria pobreza, porque daquilo que sobra da mesa daquele que tem ou daqueles que têm, muitos pobres se alimentariam.
percebemos a grandeza, a profundidade, a dimensão dessa situação e o que nós temos a fazer. E que nós vamos resolver a situação do mundo, nós não vamos resolver naturalmente a situação do mundo, mas fazendo a nossa parte, por pouco que seja, sempre é uma sementinha plantada. E sabemos que dentro de uma sementinha tem sempre uma grande árvore e que ela se prolifera e que ela dá fruto. E sabemos a dimensão que tem de quando se planta o bem, mesmo muitas vezes não sendo visto, não sendo percebido. Então, de princípio, a caridade material, como que nós identificamos a caridade material, se não no sentido de que ela compreende aquilo que se manifesta através do mundo físico? É o alimento, é o cobertor, é o agasalho, é a roupa, é a sopa, e também, até também o remédio. Então, essa caridade também, como todas, vamos repetir, deve ser exercida com desprendimento, amor, e vamos repetir, sem humilhar, sem provocar um constrangimento naquele que recebe. E também não esperar um elogio, não esperar um reconhecimento, gratidão, ou então o retorno de qualquer espécie da ação realizada. Bem, a caridade moral está intimamente ligada a esta, e não dá para fazer a caridade material se não tiver também o princípio da caridade moral. Então a caridade moral, ela é um pouquinho mais intensa, um pouquinho mais ampla, e ela necessita naturalmente de um maior empenho e perseverança por parte daquele que a exercita. Bem, como que nós praticamos? Como que nós identificamos essa caridade moral quando nós a exercemos? Então, na verdade, quando aceitamos as pessoas como elas são. É fácil, muitas vezes, as pessoas que não pensam como nós pensamos, não querem o que nós queremos, naturalmente que não. Então, nós convivemos com as diferenças, e se nós aceitamos, se nós a compreendemos, naturalmente estamos praticando essa caridade e fica mais fácil. Quando não damos ouvidos a palavras grosseiras, aquelas palavras que nos ofendem. Então, no sentido de quando nós não damos ouvido a essa palavra, no sentido da gente não recolher aquilo e guardar como mágoa dentro de nós, para se ficar sofrendo e criar uma vibração não muito boa com relação à pessoa que emitiu essa palavra ou essas palavras. Então, e quando também não guardamos ressentimento das pessoas que nos ofendem ou que nos prejudicam. Então, se não guardar ressentimento, nós sabemos os prejuízos na ordem de felicidade e de bem-estar, o que o ressentimento estraga em nós, o estrago que ele faz, e também ele rouba um lugar sagrado dos bons sentimentos, e principalmente desse amor que nós aprendemos a cuidar, aprendemos a distribuir, a dividir com as pessoas. Quando também identificamos essa caridade moral, quando nós pensamos positivo, de forma positiva, e oramos, fazemos prece, principalmente para o próximo, e mesmo que seja para quem não conhecemos, para quem não sabemos, a situação que estamos vivendo hoje, o mundo precisa de prece, e muita. Por quê? Porque, na verdade, a caridade material, ela está implícita também na caridade moral, e vamos dizer por quê. A caridade, ou o bem que se faz, que na verdade é uma disposição espontânea, natural, que já está no ser humano,
de ajudar alguém. Então, esse ajudar alguém que se encontra numa situação de regra desfavorável. Então, a pessoa que se dispõe a praticar o bem, a caridade, seja a moral ou seja a material, naturalmente ele faz através, principalmente a caridade material, que é a assistência, né, nossa, que nós temos aqui, é material, mas para fazer essa assistência material, o que precisa, aquele que se dispõe a isso, que nós sabemos, nós não vemos as pessoas que trabalham na assistência, trabalhando aqui, mas lá no fundo sim, arrumando as cestas, cuidando disso, cuidando daquilo, vendo data de validade e vendo a necessidade de um e de outro. Então, ele também, eles, quem quer que seja que trabalha nessa área da assistência, de entregar o alimento, ele tem um trabalho, ele tem uma disposição interior e ele tem que trazer com ele, dentro dele, previamente já a benevolência, que a benevolência nada mais é do que a boa vontade que se tem para com todos e de fazer alguma coisa. A indulgência, que a indulgência também é a tolerância. Será que a pessoa que entrega o bem, ele não tem que ter uma tolerância com determinadas pessoas, às vezes até insatisfeitas, que reclamam aqui, reclamam ali? Então, essa indulgência é aquela tolerância que se tem com as imperfeições que geralmente nós nos deparamos esses momentos, esses dias a dias, como já vimos em vários lugares. Bem, por último, quem faz a caridade, seja qual delas for, perdão. O perdão, na verdade, o perdão, ele compreende a necessidade do próximo, de ter o nosso perdão, a nossa compreensão, o nosso amor. E é interessante que quando se perdoa, faz bem para os dois lados, né? Então, vai assim, diminuir ou cortar o que se chama conflito entre um e outro, aqueles desajustes. Então, dissolve o ódio, dissolve a mágoa, dissolve aquele pensamento não bom que às vezes nos molesta e nos faz muito mal. Então, na verdade, a caridade material e a caridade moral são, na verdade, exercícios de ordem de cunho espiritual. O Chico falava isso, que fazer caridade é um exercício de ordem espiritual. Bem, então a iluminação do Espírito, ele se dá através da caridade, desse benefício. E sabemos que, quando nós pegamos essas doutrinas, nós percebemos nas páginas que a caridade, ela é a alma da doutrina espírita. Se trabalha com ela, se faz por ela. Então a caridade, ela não é somente combater a fome, combater a violência, a desigualdade social que seja e promover o bem-estar, mas também caridade é sempre ter uma palavra boa, fazer uso de uma palavra boa, palavras que consolam, palavras que edificam, palavras que confortam, palavras que podemos muitas vezes não resolver, mas aliviar um pouquinho a dor e o sofrimento, e como também, e por que não, aproximar mais as pessoas de Deus. Então, se nós, onde nós estamos, achamos que é bom, vamos procurar atrair, trazer essas pessoas para esse convívio. Bem, caridade, na verdade, o que é, senão um gesto de amor que nós praticamos no nosso dia a dia? Ela acolhe o sofredor, enche de luz as mãos daquele que a faz, como também daquele que a recebe. Por isso vamos repetir que a caridade também, ela acalma o nosso coração, como acalma o coração daquele que pede, daquele que busca. Então vamos repetir o mandamento, esse mandamento
que nos dá essa força, que nos sustenta, que é, vamos dizer, a base de tudo que nós aprendemos, de tudo que nós fazemos e que nós buscamos, principalmente dentro da doutrina. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. É, na verdade, esse mandamento, a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo, para a sociedade e, naturalmente, com a família. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos dê bastante força, coragem e muito obrigado pela preciosa atenção de vocês. Vamos fazer o possível para fazer sempre o melhor para nós e também para os Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.